Beleza, pessoal. Retomando então a nossa aula, nós finalizamos o entendimento da estrutura e fisiologia do sistema renal. Agora nós iremos falar um pouco das funções do nosso rim, tá? Pessoal, nessa aula nós iremos retomar alguns conceitos que nós já mencionamos no problema 2, tá? Em relação à regulação a, da pressão arterial, por exemplo. Isso aqui a gente vai retomar hoje. Então, quando nós falarmos desses assuntos, não vou adentrar muito, porque nós já temos uma aula extremamente detalhada sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Função do nosso rim. Olha, uma das funções do nosso rim é a excreção de produtos indesejáveis do metabolismo e de substâncias. Vou marcar cada um desses tópicos com marca-texto. Opa! Então, uma função: excreção de produtos indesejáveis do metabolismo e de substâncias químicas estranhas. Olha lá. Como assim, pessoal? Nosso corpo está a todo momento produzindo resíduos metabólicos, né? Quando nós temos a oxidação de um carboidrato, a gente tem um resíduo metabólico. Quando a gente tem a degradação de uma proteína, a gente tem um resíduo metabólico, né? Quando a gente tem a degradação de um lipídio, a gente tem resíduo metabólico, né? Quando a gente tem a degradação de um ácido nucleico, nós temos um resíduo metabólico, beleza? A título de curiosidade, nós temos a creatinina, né, que é um resíduo metabólico advindo da metabolização da creatina, que é uma molécula presente no músculo que faz parte da geração de energia medular ou muscular. Então, pessoal, essa creatinina, que é um resíduo metabólico, precisa ser excretada, né? Nós temos a bilirrubina, que é um resíduo metabólico advindo da degradação de quem? Das hemácias, né? Vamos anotar isso aqui para vocês não esquecerem. Então, a gente tem como resíduo metabólico, né? Olha lá. Resíduos metabólicos. Quais que são? Creatinina. Qual mais? Bilirrubina, advindo da degradação da hemácia. Essa bilirrubina tem a forma indireta e a forma direta. A indireta é a que vem a partir da degradação da hemácia no baço. Essa bilirrubina indireta chega no seu fígado, o seu fígado conjuga a bilirrubina indireta, formando bilirrubina direta, e essa bilirrubina direta, por sua vez, pode ser excretada. Tá? Ela pode ser excretada através das fezes ou da urina. Tá bom? O acúmulo de bilirrubina gera os sintomas que nós conhecemos, né? Como, por exemplo, icterícia. Então, a bilirrubina ela precisa ser excretada. Mas a icterícia vem, pessoal, a partir da bilirrubina indireta, tá bom? Então, a gente está tendo um problema na conjugação. Pode ter outros casos de icterícia também, mas é melhor compreender assim. Então, bilirrubina indireta vem da degradação da hemácia. Ela é transformada no fígado em bilirrubina direta, que pode ser excretada nas fezes ou na urina, demonstrando assim que faz-se necessário excretar a bilirrubina. Então, bilirrubina é outro resíduo metabólico. Qual mais que a gente tem? A gente tem o ácido úrico, né? Ácido úrico, que advém da degradação de ácidos nucleicos, né? Beleza? Bases nitrogenadas, né? Qual mais resíduo metabólico nós temos? Aqui eu citei alguns, né? Mas tem N resíduos metabólicos que precisam ser excretados para que eles não sejam acumulados no nosso corpo, tá bom? E quando a gente fala de substâncias químicas estranhas, pessoal, a gente está se referindo a quê? A gente está se referindo a, por exemplo, os resíduos metabólicos advindos do uso de um medicamento. Pô, eu usei um determinado fármaco, esse determinado fármaco cumpriu o seu efeito, mas ao ele ser metabolizado, que vocês verão lá em farmacologia, que um fármaco ele passa por etapas, né? A primeira etapa dele uma das etapas dele é a metabolização, e ao ele ser metabolizado, que ocorre no fígado, essa metabolização, pessoal, forma resíduos, né? E esses resíduos precisam ser eliminados, porque esses resíduos eles podem ser tóxicos para o nosso organismo. Então, quem cumpre esse papel? O nosso rim, tá bom? Além disso, uma outra função do nosso rim é a regulação do equilíbrio de água
e dos eletrólitos. Pessoal, isso aqui é fundamental, tá? Fundamental. Merece até uma estrelinha. Se for para a gente falar qual a principal função do rim, talvez seja essa, né? Juntamente com essa aqui, ó, regulação da pressão arterial, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Por quê, pessoal? O nosso corpo ele é formado 70% de água, tá? E para que tenha 70% em água, você precisa ter eletrólitos junto com a água, né? Porque, como vocês sabem, é o eletrólito que puxa a água. Quando a gente lembra lá de biologia do ensino médio, vocês lembram daqueles experimentos que colocava uma água com pouco sal, outra água com muito sal, colocava uma barreira semipermeável? O que que ocorria? Ocorria a passagem de água do frasco que tem pouco sal para o frasco que tem muito sal, né? Que é para quê? Para tornar a osmolaridade desses dois iguais. Então, a água ela vai para onde tem mais soluto, né? Que quem é o soluto nesse caso? O sal, né? Então, pessoal, é o rim que controla isso. Que tanto de água você vai ter no corpo, que tanto de soluto, que são esses eletrólitos que você vai ter no corpo. Para quê? Para manter a homeostase. As nossas células dependem de água para o seu bom funcionamento. Uma célula túrgida, né? Uma célula engurgitada, uma célula que está com pouca água, essa célula ela falece. Por quê? Porque o funcionamento dos seus mecanismos de controle torna-se deficitário justamente porque ela está com pouca água, tá bom? Então, é o rim que controla isso, que tanto de água que você vai ter, que tanto de eletrólito você vai ter circulando, né, nos seus compartimentos corpóreos, é o rim que faz isso. Então, isso é fundamental. E aqui, mais uma vez, a regulação da pressão arterial. Se o rim não regulasse a pressão arterial, pessoal, era possível que a gente até morresse de hipertensão, porque o mecanismo de controle da pressão arterial do rim é extremamente eficaz. A gente tem um mecanismo de controle a curto prazo, que nós já mencionamos, né, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, que é um mecanismo de controle a curto prazo, né? E nós temos ainda o mecanismo de controle a longo prazo, né, que nós já mencionamos nas aulas anteriores, que esse rim irá regular a pressão arterial através de uma maior excreção de urina, por exemplo. Tá bom? Beleza, pessoal. Show de bola, então. Qual a outra função do nosso rim? Regulação do equilíbrio ácido-base. Pessoal, nosso corpo, o nosso sangue, melhor dizendo, tem um pH de 7,35, né? Vou até colocar isso aqui, ó. Qual que é o pH do nosso sangue? 7,35 até 7,45. É um pH levemente básico, tá? E o pH do nosso sangue fica ali. Por que que esse pH não muda? Esse pH não muda justamente uma das principais funções, né? Quem mais participa da regulação do equilíbrio ácido-base? O pulmão também participa aqui veemente, né? Mas o rim também tem um importante papel. Como? Excretando ácidos e bases em excesso. Apenas isso. Então, o rim vê que está tendo muito ácido no sangue, excreta. Vê que está tendo muita base no sangue, excreta. Favorecendo, então, o equilíbrio ácido-base. Tá bom? O que mais, pessoal? Qual a outra função principal do rim? Regulação da produção de eritrócitos. Olha só, pessoal, que maravilha, hein? A eritropoetina. Eritropoetina. Eritropoetina é um substrato, né? Uma enzima produzida pelo seu rim, que vai até... É um hormônio, perdão. Eritropoetina é um hormônio produzido pelo seu rim, que vai até a medula óssea e fala assim, medula, preciso que você produza mais hemácias. Então, o rim participa desse papel fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, que é na produção de novas hemácias. Em que situações que ele faz isso? Em situação de deficiência de oxigênio. Então, por exemplo, você subiu numa montanha que o ar é mais rarefeito, né? Se o ar é mais rarefeito, você tem um menor percentual de oxigênio. O que você precisa? Você precisa que você tenha mais hemácias circulantes
para que essas hemácias consigam transportar mais oxigênio com aquele pouco oxigênio que você tem disponível no ar, entendeu? Para quê? Para otimizar o transporte de oxigênio. Aí o rim percebe isso através de quê? O rim percebe que a concentração de oxigênio no sangue está baixa, isso ativa a região renal responsável pela produção de eritropoetina. Essa eritropoetina é encaminhada até a medula e aí sim você favorece a produção de novas hemácias, tá bom? Para cumprir com esse papel de oxigenação. O que mais? Regulação da produção da 1,5 de hidroxivitamina D, né? Também chamado de calcitriol. Quem que é o calcitriol, pessoal? O calcitriol é a vitamina D ativa, que vai até o receptor de vitamina D, né? Que se eu não me engano é DPT, DTP, é o receptor de vitamina D. Se eu não me engano é isso mesmo, DTP. Aí o calcitriol se liga a esse receptor, tá? E favorece o quê? A absorção de cálcio no lumen intestinal, por exemplo, tá bom? Qual que é o processo da vitamina D, né? Você tem lá o colesterol na pele, os raios ultravioletas transformam esse colesterol na pele em hidroxicolesterol, né? Esse hidroxicolesterol ele vai até o fígado e o fígado forma hidroxicolecalciferol, né? Esse hidroxicolecalciferol do fígado vai até o rim e o rim transforma esse hidroxicolecalciferol em 1,5 de hidroxicalciferol, que é o calcitriol, certo? Isso aqui eu estou resumindo bastante o processo para vocês, tá? Mas fato é que você tem o colesterol na pele, que é ativado pelos raios ultravioletas, formando hidroxicalciferol, né? Você tem o colesterol que forma hidroxicalciferol. Esse hidroxicalciferol no fígado ele é metabolizado em 25 hidroxicalciferol e no rim ele é metabolizado em 1,25 de hidroxicalciferol, que é o calcitriol, tá bom? Beleza. Então, a partir do momento que você tem essa formação do calcitriol, né, que é 1,5 de hidroxicalciferol, no interior do rim, agora você tem a molécula de vitamina D ativa. Para quê? Para que ocorra a absorção óssea, né, a absorção de cálcio no lumen intestinal a partir do receptor de vitamina D, que se torna ativo, né? Esse receptor, ao você ligar ele à vitamina D, ele se torna ativo, promovendo a absorção de cálcio do lumen intestinal. E esse cálcio é guiado para a corrente sanguínea para quê? Para deposição óssea, tá? Show de bola. E o rim também tem um importante papel de gliconeogênese, pessoal. Em situações que você está com a quantidade baixa de glicose na corrente sanguínea, o rim consegue cumprir com esse papel de produzir mais glicose, tá? A partir de substratos, tá? Como proteína, lipídio e etc, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, mas vocês já têm conhecimento disso, que é a capacidade de regulação né, renal alteração da excreção renal de sódio a partir do aumento da ingesta de sódio ou diminuição da ingesta de sódio, e demonstrando que essa regulação é tão rápida que o volume do líquido extracelular, né, o volume sanguíneo, muda muito pouco, mesmo você tendo um aumento exacerbado na ingesta de sódio. Então, você estava tendo aqui uma ingesta normal de sódio, o volume de líquido extracelular estava normal, aí do nada você vai aumentar a ingesta de sódio, sobe de 10 para 300. O que o rim vai fazer? O rim começa a excretar mais sódio. Mas veja que ele começa imediatamente, junto com a subida da ingesta, começa a excreção. Só que ela não sobe tão rápido, a excreção não sobe tão rápido, ela demora um pouquinho mais. E esse tempo que ela demora mais para subir, a excreção demora mais para subir, gera uma leve retenção de sódio. E essa retenção de sódio vai estar onde? No líquido extracelular. É isso que faz com que o volume do líquido extracelular aumente ligeiramente, tá? Porém, pessoal,
a partir do momento, ó, aí você mantém a excreção tão alta quanto a ingesta pelo tempo que a ingesta durar. Aí, do nada, você vai e para de ingerir tanto sal assim, tanto sódio assim. Do nada, pum, cai de novo lá para 10. Aí, pessoal, a excreção do rim de sódio automaticamente começa a cair também. Mas veja que ela cai mais lentamente do que a ingesta. E isso favorece que aquela quantidade de sódio que tinha ficado retido seja perdido. E é por isso que também aqui nesse gráfico, olha, o volume do líquido extracelular permanece elevado, ligeiramente elevado, até esse ponto aqui, que é o final da perda de sódio, né? Porque o que favorece esse aumento do líquido extracelular? É o aumento da ingesta? Não, porque o aumento da ingesta foi balanceado com o aumento da excreção de sódio. O que favorece esse aumento do líquido extracelular é justamente essa retenção de sódio que ocorreu por conta do atraso na excreção. Aí, essa retenção vai promover esse leve aumento do líquido extracelular, tá? Que diminuirá, que só retornará ao normal no momento da perda de sódio. E quando que você vai ter essa perda de sódio? É por conta desse atraso na excreção aqui, ó, que você demora um pouquinho mais para excretar do que você demora para diminuir a sua ingesta. Esse atraso vai excretar mais do que você diminuiu a ingesta, excretando assim o que estava excedente, que era o que estava retido, gerando a perda de sódio e o retorno do volume do líquido extracelular para o normal. Tá bom? Show de bola, então. Um minutinho que eu vou dar um gole d'água aqui. Beleza, galera. Agora, nós já podemos entrar nos fatores que regulam o fluxo sanguíneo e a taxa de filtração glomerular. Pessoal, nós já tratamos muito sobre esse termo, né? Fluxo sanguíneo, fluxo sanguíneo, fluxo sanguíneo. O que é o fluxo sanguíneo? O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que está percorrendo por um determinado vaso sanguíneo. Então, quando a gente fala de fluxo sanguíneo renal, a gente está se referindo ao sangue que está passando pela artéria renal em um dado tempo, né? Então, cada órgão tem um fluxo sanguíneo e o rim tem o seu próprio fluxo sanguíneo, tá? E a taxa de filtração glomerular, pessoal, o que é essa taxa de filtração glomerular? A taxa de filtração glomerular nada mais é do que a quantidade de sangue que é filtrado no glomérulo a partir de um dado fluxo sanguíneo. Já adianto para vocês que a taxa de filtração glomerular é proporcional ao fluxo sanguíneo que passa no rim. Quanto maior o fluxo sanguíneo que passa pela artéria renal, maior será a taxa de filtração glomerular. Quanto menor for o fluxo sanguíneo, menor será a taxa de filtração glomerular. Tá bom? Vamos lá, então? Bom, pessoal, olha, o fluxo sanguíneo supre os rins com nutrientes e remove produtos indesejáveis. Exatamente. Então, o fluxo sanguíneo, pessoal, ele serve para nutrir o rim, beleza? E, além disso, como o rim tem esse papel filtrador, ele contribui removendo os produtos indesejáveis do metabolismo. A gente já mencionou isso, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem muito legal, que fala assim, relação entre o consumo de oxigênio e a reabsorção de sódio em rins, né? O que isso está mostrando para nós? Isso está mostrando para nós que, na medida em que você aumenta o seu oxigênio, você também aumenta a reabsorção de sódio. Por quê? Qual o momento em que você vai estar tendo um consumo de oxigênio alto? Né? Vai ser um momento de atividade celular. E se você está tendo, pessoal, uma atividade celular alta, você precisa que o seu coração esteja bombeando bem. E para o seu coração bombear bem, ele precisa ter um retorno venoso adequado. O que o rim entende? Olha, se eu estou tendo um consumo de oxigênio alto, significa que eu estou gastando muito oxigênio. Se eu estou gastando muito oxigênio, eu preciso aumentar o fluxo sanguíneo
né, pelo meu tecido, para os meus tecidos, para que esse oxigênio que esteja sendo gasto seja reposto mais rapidamente, né? E como que eu aumento esse fluxo sanguíneo para o meu corpo? Aumentando o bombeamento cardíaco. E como que eu aumento o bombeamento cardíaco? Aumentando o retorno venoso. E como que eu aumento o retorno venoso? Aumentando a reabsorção de sódio. Por quê? Ao aumentar a reabsorção de sódio, automaticamente eu reabsorvo também mais água, né, mais solvente, que vai vir por osmose junto com esse sódio, aumentando então a quantidade de água, de solvente, aumentando, melhor dizendo, o volume sanguíneo circulante. Ao aumentar esse volume sanguíneo circulante, automaticamente eu aumento meu retorno venoso, né, que vai gerar um aumento da pré-carga, e isso através do mecanismo de Frank-Starling, né, que vai dizer que o aumento da pré-carga gera o aumento do débito cardíaco, amplia a força de contratibilidade cardíaca, ampliando assim o fluxo sanguíneo para os tecidos. Show de bola? Então essa imagem é muito legal nesse sentido, tá? Beleza. Determinantes do fluxo sanguíneo renal. Essa imagem ficou clara, né, pessoal? Espero que sim. Só vocês lembrarem. Consumo de oxigênio alto, preciso repor esse oxigênio. Como que eu faço isso? Aumentando o fluxo sanguíneo. Como que eu posso aumentar o fluxo sanguíneo através do rim? Aumentando a reabsorção de água. Para aumentar a reabsorção de água, eu preciso aumentar a reabsorção de sódio. Então, o rim aumenta a reabsorção de sódio. Para quê? Para que eu reabsorva mais água, tenha mais água circulante, aumente o retorno venoso e esse aumento do retorno venoso promova o aumento do funcionamento cardíaco, a ampliação da atividade cardíaca, favorecendo, então, a ampliação do fluxo sanguíneo para os tecidos. Tá bom? Show de bola. Determinantes do fluxo sanguíneo renal, tá? Ó, o fluxo sanguíneo renal é determinado pelo gradiente de pressão ao longo da vasculatura renal, dividido pela resistência vascular total, tá? Então, pessoal, nós dividimos o fluxo sanguíneo renal da seguinte forma: a gente tem o fluxo plasmático renal e o fluxo sanguíneo renal. O fluxo plasmático é só plasma, né? Plasma é a parte líquida do sangue. Quando a gente pensa nos métodos de determinação do fluxo plasmático, fluxo sanguíneo renal, nós conseguimos determinar o fluxo plasmático renal. E o fluxo sanguíneo renal, a gente determina ele a partir do fluxo plasmático renal, tá bom? O fluxo plasmático renal, pessoal, como que a gente determina ele? A gente determina ele através do princípio de Fick, né? Princípio de Fick. O que esse princípio de Fick vai falar? Esse princípio de Fick vai falar que tudo que entra no nosso rim, né? Tudo que entra através de um vaso sanguíneo em um determinado órgão precisa sair daquele determinado órgão, né? Pensando nisso, para você determinar o fluxo plasmático renal, você vai escolher uma molécula que é filtrada pelo rim e secretada pela urina, para que assim você consiga estimar esse fluxo plasmático renal. A substância de escolha é o ácido paraminoipúrico, né, que é um ácido formado a partir de ácidos orgânicos. Então, você pega esse ácido paraminoipúrico, faz o cálculo da concentração dele plasmática, faz o cálculo da concentração dele venosa, faz o cálculo da concentração dele urinária e, juntando todas essas variáveis, você estima o fluxo plasmático renal. E aí, para que você consiga perceber o fluxo sanguíneo renal, basta você pegar. Então, o fluxo sanguíneo renal vai ser igual ao fluxo plasmático renal dividido por 1 menos o hematócrito, tá? Então, é assim que se calcula. Essa fórmula aqui, ó, pode ser utilizada? Pode ser utilizada, mas a maneira correta de determinar o fluxo sanguíneo renal é essa, tá? Então, fluxo sanguíneo renal é igual ao quê? É igual ao fluxo plasmático renal dividido por 1 menos o hematócrito. Beleza? Porque assim você consegue ter a relação de quanto, se o fluxo plasmático é X e seu hematócrito é Y, meu fluxo sanguíneo renal é Z. Beleza?
Mas não precisa ficar se atentando a essas fórmulas e etc. Porque, como eu falei para vocês, pessoal, o Guyton aprofunda muito nessas variáveis e isso não é objeto de estudo. Eu só trouxe aqui mais a título de curiosidade para vocês, mas não precisa ficar apegado a isso, não. Então, recapitulando, fluxo plasmático renal é a quantidade de plasma que passa pelo rim. Para você determinar ele, você vai utilizar uma determinada molécula que é filtrada pelo rim, secretada na urina, né? E também uma substância que você vai encontrar ela nas veias. E essa substância é o ácido paraaminohipúrico. Então, você mede a concentração que está no sangue, na veia e na urina, faz um cálculo que vocês não precisam se preocupar com ele e consegue estimar o fluxo plasmático renal. Depois disso, você pega o fluxo plasmático renal, joga nessa formulazinha e determina o fluxo sanguíneo renal. Beleza? Show de bola, então. Beleza, pessoal. Dito isso, eu trouxe aqui para vocês uma tabela na qual consta pressões aproximadas e resistências vasculares na circulação de um rim normal. Isso aqui é só para vocês terem noção de como que funcionam as pressões no interior do nosso rim, tá? Ó, a artéria renal vai ter uma pressão no início do vaso de 100 e no final dela de 100. As artérias segmentares, interlobares, arqueadas e interlobulares começam com 100, né, porque elas advêm da artéria renal, e terminam com 85. A arteríola aferente, no seu início, tem 85 de pressão e no final tem 60, né? Por quê? Porque ao longo da arteríola aferente, você vai ter uma resistência intrínseca que vai fazer com que essa pressão caia. Por quê? Porque você quer que a pressão no interior do seu rim chegue, você quer que a pressão no interior do seu capilar glomerular chegue nesse valor aqui, ó, de 60. Então, a arteríola aferente vai aumentando a sua resistência ao longo do seu trajeto para que, no momento em que ela formar o capilar glomerular, esteja uma pressão de 60 milímetros de mercúrio. Porque pressões muito altas, pessoal, lesam o néfron, lesam o rim. E você não quer lesar seu rim porque você não quer gerar uma insuficiência renal. Então, a arteríola aferente sabe disso. Os capilares glomerulares, como eu falei, mantêm uma pressão de 60 milímetros de mercúrio. Então, a pressão interior do capilar glomerular, pessoal, ela é constante. Ela se mantém em 60 milímetros de mercúrio porque isso favorece a filtração. A arteríola eferente vai ter uma queda de 59, né, no seu início, para 18 milímetros de mercúrio. No final, né, uma queda de 43 milímetros de mercúrio. E isso se dá porque a arteríola eferente entende que ela não precisa manter a pressão arterial alta, porque o que ela quer é reabsorver substâncias do sistema nefrótico. Lembra que eu falei para vocês? Veja. Deixa eu ver se aqui trouxe. Aí, ó. Por quê? Porque depois da arteríola eferente, quem é que vem? Vem os capilares peritubulares. Era isso que eu queria chegar. Os capilares peritubulares, pessoal, eles fazem a reabsorção de moléculas do néfron para o interior da circulação. Se você mantém a pressão arterial alta no interior desses capilares, você não consegue reabsorver. Então, a arteríola eferente fala, opa, eu preciso reduzir a minha pressão para que quando eu formar o capilar peritubular, essa pressão já esteja baixa e eu consiga reabsorver. E no interior do capilar peritubular, essa pressão cai ainda mais, para que ele consiga reabsorver ainda mais solutos e solventes, tá bom? Nas veias interlobulares, interlobares, arqueadas, interlobulares, essa pressão cai ainda mais, porque a gente sabe que a pressão do sistema venoso é menor, né? E na veia renal, você já está com a pressão de 4 milímetros de mercúrio. Tá bom? Beleza. Aqui eu trouxe para vocês também, pessoal, os determinantes da filtração glomerular. Vamos ler? Olha, filtração glomerular é determinada pela soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas através da membrana glomerular, né? Lembra, você tem o glomérulo, você tem a cápsula de Bowman.
para que ocorra a filtração, você vai ter forças hidrostáticas. Lembra que a gente falou sobre as forças de Stirling? Aqui nós também teremos as forças de Stirling. Então, as forças hidrostáticas são promovidas pelo sangue, pelo plasma, né? É a força de pressão que esse sangue está exercendo. Então, quando a gente fala dessa pressão aqui, ó, nos capilares glomerulares de 60, essa pressão é a pressão hidrostática existente ali. Então, você tem uma pressão hidrostática, né, que do sangue está forçando para fora, né? O sangue está querendo sair do capilar glomerular. Essa é a pressão hidrostática. No interior da cápsula de Bowman, você também tem líquido, então aqui forma uma pressão hidrostática contrária. E você tem também as forças colonosmóticas, né? Lembra? Força colonosmótica é promovida por conta da proteína, que fica puxando água em sua direção. No sangue glomerular, você tem proteínas. Então, a proteína no interior aqui do sangue, do capilar glomerular, vai atrair a água que está no interior da cápsula de Bowman para o sangue, né? Só que, a gente vai mencionar isso mais para frente, na cápsula de Bowman não tem proteína. Então, não se considera que há uma pressão colodosmótica puxando água para o interior da cápsula de Bowman, porque na cápsula de Bowman não tem proteína, ou pelo menos não era para ter. Nós vamos explicar isso mais para frente, tá? Então, a filtração glomerular, pessoal, é determinada pela somatória dessas forças. As forças de Stirling que estão a favor do processo de filtração e as forças de Stirling que são contrárias ao processo de filtração. A gente vai mencionar isso mais para frente. E pelo coeficiente glomerular, né? Kc, né? Que é o coeficiente de filtração, né? Que nada mais é do que a permeabilidade da membrana do capilar glomerular à passagem de água. Então, a permeabilidade à água, tá? Da membrana do capilar glomerular. Isso é o Kc. Então, pessoal, a taxa de filtração glomerular é determinada pela depuração de um marcador glomerular, né? Então, quando a gente quer determinar em termos numéricos a taxa de filtração glomerular, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um marcador, né? Geralmente, esse marcador perfeito é a inulina, tá? É o marcador ideal. Por que que a inulina é o marcador ideal? Porque ela só é filtrada, ela não é reabsorvida nem secretada, e toda a inulina que é filtrada através do capilar glomerular para a cápsula de Bowman, toda a inulina que for filtrada aqui vai ser excretada na urina, tá bom? Então, isso torna ela o marcador ideal. Por quê? Você vai colocar X de inulina na corrente sanguínea e toda essa inulina vai ser excretada na urina. Então, você consegue ter uma boa noção de como que está sendo sua filtração glomerular, tá? Então, para determinar, você faz dessa forma. Então, ó, a taxa de filtração é determinada pela depuração. O que é a depuração? Filtração e excreção de um marcador glomerular, que no caso a gente está falando da inulina, cujas características desse marcador são ser livremente filtrado pelos capilares glomerulares, né? Sem restrições de tamanho ou carga, ou seja, a inulina é 100% filtrada, livremente filtrada. Não pode ser reabsorvido ou secretado, que eu falei para vocês. Ela não é reabsorvida nem secretada pelo túbulo renal. A inulina passou nesse teste também. E quando infundido, não pode alterar a taxa de filtração glomerular. Muitas vezes você coloca um marcador que altera a taxa de filtração. Não pode. E a inulina não faz isso. Passou nesse teste também. Então, isso torna a inulina esse marcador ideal, tá? Porém, pessoal, a inulina ela é um polímero da frutose. Ela não é produzida pelo nosso corpo, né? E para que você a utilize, você precisa injetá-la via endovenosa, tá bom? Por conta disso, hoje em dia, utiliza-se outros marcadores que não são tão ideais, não existe outro marcador ideal como a inulina. Mas utiliza-se ainda assim por conta da praticidade, né? Que no caso é a creatinina. A creatinina é um outro marcador que também
pode ser utilizado para que você determine a taxa de filtração glomerular. Porém, pessoal, a creatinina, além de ser filtrada, ela é secretada. Ela é levemente secretada, o que superestima o valor da taxa de filtração glomerular, né? Ou seja, você acaba fazendo parecer que você está tendo uma filtração um pouco maior do que o que você está tendo de verdade. Mas mesmo com essa superestimação, o uso da creatinina é mais aconselhável do que o uso da inulina, justamente é mais utilizado do que a inulina, é mais praticado, justamente por conta da praticidade. Você não precisa injetar. Você pode simplesmente medir diretamente, porque é algo que está sendo produzido pelo próprio corpo e está sendo eliminado. Entenderam? Então, você determina a taxa de filtração glomerular assim, tá? Então, entendemos o que é a filtração glomerular, que é a passagem de solventes e solutos do capilar glomerular para a cápsula de Bowman. O que determina, né, essa filtração, esse processo de filtração? A somatória das forças de Starling, né? Vou até puxar aqui, ó. Soma das forças. Que forças são essas? Forças de Starling. Beleza? Elas terão valores diferentes, mas são as mesmas forças de Starling, tá bom? Que vai determinar esse processo de filtração. E quando você quer, eu sou dono de um laboratório e eu quero determinar a minha taxa de filtração glomerular. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer através de marcadores glomerulares e vai medir o quanto que eles estão sendo depurados, tá bom? O marcador ideal, inulina. Entretanto, o mais utilizado, por conta da conveniência, é qual? É a, vou colocar aqui, mais utilizado, é a creatinina. Show de bola? Que é um resíduo metabólico a partir da atividade muscular. Show? Beleza, pessoal. E aí eu trouxe para vocês aqui essa tabela, mais a título de curiosidade mesmo. Porque nós falamos, né, das forças de Starling. Nós falamos das forças de Starling e do coeficiente glomerular, que eu falei para vocês que a permeabilidade da membrana é a passagem de água. Então, aqui eu trouxe fatores que podem diminuir a taxa de filtração glomerular. Veja, Kf, né, é a constante de filtração, que é a permeabilidade da membrana à água. Se a sua permeabilidade, né, que é a mesma coisa que o Kf, estiver reduzida, significa que menos água vai passar. Se menos água vai passar, automaticamente diminui-se a filtração glomerular. É lógico, não é? Porque qual que é a fórmula da filtração glomerular? A fórmula é essa, ó, pessoal. Fórmula da TFG. Assim, ó. TFG é igual a KF multiplicado pela pressão hidrostática do capilar glomerular, tá? Menos a pressão hidrostática no espaço de Bowman, né, que é a cápsula de Bowman, menos tudo isso, menos a pressão coloidosmótica do capilar glomerular. E cadê a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman? Nós já mencionamos. O glomérulo ele é formado de tal forma a impedir completamente a filtração de proteína. Nesse sentido, os livros, as fontes, consideram como nula a concentração de proteína no interior da cápsula de Bowman, tá? Então, você tem aqui arteríola aferente, arteríola eferente,
arteríola eferente, né? Arteríola aferente, arteríola eferente. E aqui você tem o espaço de Bowman, né? Com seu néfron e não sei o quê. Vou colocar esse espaço mais assim. Então, aqui é o quê? O espaço de Bowman, né? Que é a cápsula de Bowman. Beleza? Então, a gente considera que você tem a pressão hidrostática do capilar glomerular no capilar glomerular, a pressão colodosmótica do capilar glomerular, e aqui dentro você tem a pressão hidrostática do espaço de Bowman, tá? Pressão hidrostática do espaço de Bowman. Você não tem pressão colodosmótica no espaço de Bowman. Por quê? Porque o glomérulo ele é formado de forma a impedir a filtração de proteína. Se você não tem passagem de proteína para o espaço de Bowman, se você não tem, automaticamente não é criado uma pressão por parte dessas proteínas. Porque se você não tem proteína, não tem como você ter uma pressão sendo criada por ela. Entenderam? Por isso que na fórmula você não elenca pressão colodosmótica do espaço de Bowman. Tá? Então a fórmula é essa, ó, pessoal. O que isso mostra para nós aqui? Ó? Constante de filtração, que é a permeabilidade da água, pressão hidrostática do capilar glomerular, pressão hidrostática do espaço de Bowman, pressão colodosmótica do capilar glomerular. Perceba que a pressão hidrostática do capilar glomerular, que é a pressão que está forçando a saída de líquido do glomérulo para o espaço de Bowman, ela é subtraída da pressão hidrostática do espaço de Bowman, porque a pressão hidrostática do espaço de Bowman está tentando fazer a saída de líquido do espaço de Bowman em direção ao capilar glomerular. E isso é contrário à filtração. E tudo isso, né, o produto dessa subtração está sendo subtraído novamente da pressão colodosmótica do capilar glomerular. Aqui, ó, pressão colodosmótica do capilar glomerular. Por quê? O que a pressão colodosmótica faz? Ela atrai líquido do espaço de Bowman em direção ao capilar glomerular. E isso também é contrário ao processo de filtração. Por isso que ela também vem subtraída. Então, a única força a favor do processo de filtração é a pressão hidrostática do capilar glomerular. Tanto a hidrostática do espaço de Bowman quanto a colodosmótica do capilar glomerular são contrárias à filtração. Então, vamos lá. Se você reduz a constante de permeabilidade à água, né, constante de filtração, você automaticamente diminui a filtração glomerular. Porque ó, se diminui aqui, né? Se você aumenta a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, você diminui a filtração, com certeza. Ó. Se você aumenta isso aqui, né, automaticamente esse produto aqui se torna menor. Por quê? Se você aumenta isso aqui, quanto maior for esse valor, menor vai ser o produto. E quanto menor for esse produto aqui, menor fica a taxa de filtração glomerular. Olha lá. Quando você aumenta a pressão, aqui fala o seguinte, ó, pressão osmótica coloidal capilar glomerular, que é esse PG aqui. Ó. Se você aumenta a sua pressão colodosmótica, que é isso aqui, se você aumenta a sua pressão colodosmótica, o que vai ocorrer? Se você aumenta aqui, esse valor não vai subtrair esse produto. Então, se isso aumenta, automaticamente, tudo isso aqui ó, diminui. E se tudo isso diminui, a taxa de filtração também diminui. Olha lá, a taxa de filtração diminui. Né? Se você reduz a pressão hidrostática do capilar glomerular, ó, pressão hidrostática, esses Gs aqui estão iguais, né, pessoal? Mas lembra que aqui ó, era para ter um izinho, só que a fonte esqueceu de colocar, PGI, para mostrar que é essa aqui. Ó. Tá vendo? Tem PG. Cadê? Aqui, ó. PG tracinho, tá vendo? PG tracinho é pressão osmótica coloidal. E só PG, né? Só PG
é pressão hidrostática capilar glomerular. Então, aqui é só PG, tá? Aqui é só PG. E essa outra é colodosmótica. A imagem não foi construída da maneira correta, não. Então, ó, se você reduz a pressão hidrostática do capilar glomerular, que é isso aqui, se você reduz isso aqui, automaticamente todo esse produto aqui também vai ficar reduzido. E se tudo isso reduz, a taxa de filtração também reduz. Tá vendo? E aí, olha lá. E aí há outras correlações também, né? Se você diminui a resistência da arteríola eferente, o que vai ocorrer? Você vai ter uma diminuição na pressão hidrostática do capilar glomerular. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente, tá? Porque são as mudanças de pressão nas arteríolas que vão alterar a pressão hidrostática no capilar glomerular. Então, se você reduz a resistência da arteríola eferente, automaticamente você reduz a pressão hidrostática do capilar glomerular. Se você aumenta a resistência da arteríola eferente, você também reduz a pressão hidrostática no capilar glomerular, tá? Aí aqui tem as causas também. Isso aqui é bom vocês depois lerem com calma, porque eu falar aqui para vocês não vai ajudá-los a fixar, não. Isso aqui vocês têm que ler, sentar, correlacionar. Ó, a doença renal vai causar uma redução da constante filtração. Diabetes também, hipertensão também. Beleza, entendi. A obstrução do trato urinário vai aumentar a pressão. O que é isso aqui? Ó? PB. O que é PB? Aí vocês veem aqui. Ó. PB é pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então, a obstrução do trato urinário aumenta a pressão hidrostática na cápsula de Bowman. Por quê? Porque se você aumenta, se você tem uma obstrução do trato urinário, o que vai ocorrer? Essa urina não vai passar do ureter, não vai passar do uretré para a bexiga. Aí a urina, ao não passar do ureter, vai acumulando, 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 até chegar no rim. Aí ela começa a acumular no interior do rim. E aí isso, né? Ao essa urina acumular no rim, ela vai acumular até chegar aqui, ela vai acumulando aqui no néfron. Por quê? Porque ela não está conseguindo ser drenada do néfron. E se ela acumula aqui no interior do néfron, a pressão hidrostática aqui aumenta. Por quê? Porque a urina não está conseguindo sair, então a pressão de líquido aqui aumenta. Se a pressão de líquido aqui aumenta, né, que é a pressão hidrostática no interior da cápsula, aumenta, o que essa pressão não faz? Ela não tenta sair do néfron e ir em direção ao capilar? Ela não é contrária ao processo de filtração? Então, se a pressão hidrostática do cápsula de Bowman aumenta, automaticamente a filtração diminui, né? E aí vocês vão traçando essas correlações. Ó. Se o fluxo sanguíneo diminui, né? Se o fluxo sanguíneo diminui, você também vai diminuir a taxa de filtração glomerular, né? Se a pressão arterial cai, você diminui a filtração glomerular, né? Se o sistema renina-angiotensina cai, o que isso vai fazer? Isso vai diminuir a constrição da arteríola eferente e diminui automaticamente a pressão hidrostática, né, no capilar. Atividade simpática. O que a atividade simpática faz? A atividade simpática não gera constrição da arteríola aferente. Se aumenta a constrição da arteríola aferente, isso vai promover uma diminuição da pressão hidrostática no capilar glomerular, que reduz a taxa de filtração também. Beleza? Beleza, então, pessoal. Show de bola. E aqui eu trouxe para vocês o controle fisiológico da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. Olha, deixa eu dar um gole d'água aqui, só um instantinho. Deixa eu ver em quanto tempo está essa nossa aula. Quer depender. Eu vou pausar essa aula aqui e vou retomar nesse mesmo tema. Deixa eu ver. Eu vou pausar essa aula agora e vou retomar numa próxima gravação. Tá bom? Só um instantinho. Não, vou fazer melhor. Vou finalizar esse tópico logo agora. E aí eu já adentro na determinação do fluxo plasmático e etc. Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso que vocês internalizem o seguinte conceito.
tá? A filtração glomerular, vou mais uma vez desenhar o glomérulozinho aqui para vocês, ó. Eu sei que meus desenhos não são os melhores da face da Terra, tá, pessoal? Mas tenho certeza que eles dão uma noção para vocês de como está funcionando o sistema. Olha lá. Aqui a gente tem a arteríola aferente e a arteríola eferente, que nós já falamos dela na aula. Aqui, olha, nós temos a cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, né? No interior, o espaço de Bowman. O que eu quero que vocês internalizem, pessoal? A filtração, que é esse processo aqui, ó, de saída de líquido do capilar glomerular para o espaço de Bowman, a filtração ela é determinada principalmente pelos movimentos contrácteis da arteríola aferente e da arteríola eferente. Será a mudança na resistência dessas arteríolas que irá impactar de forma decisiva no processo de filtração. Tá bom? Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que capilar não tem músculo liso no seu endotélio, né? Na sua parede. A última estrutura do sistema circulatório que tem músculo liso são as arteríolas. É claro que depois das arteríolas tem as meta-arteríolas e os esfíncteres pré-capilares, que são estruturas musculares lisas. Mas pensando no vaso, né? Porque a meta-arteríola está circundando as arteríolas, né? E os esfíncteres pré-capilares também. Então, pensando no vaso, é a arteríola que será a última estrutura que terá músculo liso. Então, pessoal, vai ser essa arteríola aqui, ó, aferente, e essa aqui, ó, que é a eferente, que vão conseguir perceber, olha, está chegando uma pressão muito alta no meu rim. Eu não quero isso. Se eu não quero uma pressão muito alta no meu rim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que constringir o meu lúmen. Como que eu faço isso? Gerando a contração da minha musculatura para impedir que essa pressão ela consiga chegar até o meu capilar, certo? Porque o que é a pressão? Não é? Ó, quando a gente pensa em fluxo sanguíneo é igual a ΔP sobre R, em que F é o fluxo sanguíneo, ΔP é a diferença de pressão entre dois vasos e R é a resistência. Veja, se eu aumento a resistência entre dois locais, ou seja, entre a artéria e o capilar, se eu aumento a resistência aqui, né, automaticamente o meu fluxo diminui. Não é isso? Então, pessoal, a função da arteríola é essa: aumentar a resistência para que você diminua o fluxo que está chegando aqui e, consequentemente, você também diminua a pressão que irá chegar no interior desse néfron, né? Então, o aumento da resistência reverbera diminuindo o fluxo sanguíneo que passa pelo capilar glomerular, diminuindo a pressão, consequentemente. E, outra coisa, se você diminui o fluxo que passa através da arteríola aferente, lembra que eu falei que a filtração glomerular ela é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo? Então, se você diminui a filtração, se você diminui o fluxo sanguíneo, automaticamente você diminui a filtração glomerular. Então, ó, o fluxo sanguíneo renal é diretamente proporcional, né, à taxa de filtração glomerular. Quanto maior o fluxo, maior a taxa de filtração. Quanto menor o fluxo, menor a taxa de filtração. Então, se você reduz o fluxo sanguíneo, você também reduz a taxa de filtração, tá bom? Por isso que essa arteríola aqui ela é fundamental, porque ela é o primeiro bloqueio.
E essa arteríola aqui, como que ela funciona? Ela funciona de forma a manter a pressão arterial aqui constante, beleza? Porque uma contração da musculatura dessa faz o quê? Né? A contração da musculatura da arteríola eferente faz o quê? Faz com que o fluxo sanguíneo para o vaso que está depois da arteríola eferente, que são os capilares peritubulares, esse fluxo sanguíneo diminui. E se o fluxo sanguíneo para o que está depois da arteríola eferente diminui, esse fluxo ele é barrado aqui, ó, na arteríola eferente. E ao esse fluxo ser barrado, não sair da mesma forma que ele chega, ele cria uma pressão reversa de manutenção. Então, a arteríola aferente diminui o fluxo, diminuindo a pressão. E a arteríola eferente mantém esse fluxo e essa pressão por todo o trajeto do capilar glomerular. Por que você quer isso? Para garantir que a filtração glomerular ocorra por todo o glomérulo, certo? Então, a função da arteríola aferente é impedir que alta pressão arterial e alto fluxo sanguíneo cheguem ao capilar glomerular. E a função da arteríola eferente é garantir que o fluxo sanguíneo e a pressão arterial que já estão presentes no capilar glomerular se mantenha por todo o trajeto. Compreenderam? Contração da arteríola aferente diminui o fluxo sanguíneo e diminui a pressão no interior do capilar glomerular. Contração da arteríola eferente mantém o fluxo sanguíneo e a pressão hidrostática, que é a pressão arterial, no interior do capilar glomerular constante. Beleza? Então, pessoal, quando a gente falar da regulação da filtração glomerular, a gente vai estar falando da regulação da contração ou não da arteríola aferente, contração ou não da arteríola eferente. Beleza? Porque será a alteração na contração dessas arteríolas que promoverá o aumento ou a diminuição da taxa de filtração. Conseguem perceber por quê? Show de bola, então. Agora que eu dei esse impacto na vida suas, agora sim eu vou pausar a aula e vou retomar ela no próximo vídeo. Só um instantinho.